Gostaria de falar a respeito do sentimento de culpa, tal qual está se apresentando nessa nossa atualidade. Eu percebo jovens, pessoas em geral, mas principalmente eu quero salientar os jovens e os jovens adolescentes de pouca idade, como que esse sentimento está corroendo a sua alma. Me chama a atenção que neste momento em que nós temos uma cultura abrindo nichos dentro dela de tolerância, de abertura, de uma forma contraditória, eu encontro o oposto dentro do psiquismo dos jovens e das pessoas em geral. Percebo dentro das pessoas, no seu aparelho mental, uma culpa voltada para atacar a personalidade como um todo. Uma exigência e um rigor extraordinário, implacável contra a personalidade. Percebo, então, que a cultura abre-se à tolerância, não universalmente, mas começamos a perceber hiatos, aberturas que se instalam de tolerância àquilo que há tempos atrás a cultura era implacável e violenta com as pessoas. Não que não seja mais, mas a gente percebe um movimento novo acontecendo, de abertura da cultura, diametricamente oposta ao que eu percebo dentro do psiquismo dessas pessoas. O sentimento de culpa volta-se contra a personalidade nesse aparelho mental de uma forma rigorosa, implacável, cruel, muitas vezes violenta. O que se passa? Por que no momento que a sociedade faz aberturas, por que as pessoas estão dentro de si numa autoflagelação, num rigor consigo próprio que é extraordinário? Para isso, eu gostaria de fazer uma transescolaridade no sentido de trazer partes da minha percepção, partes do que eu, ao refletir depois do pós-consultório, me ficam reminiscências das sessões e eu me ponho a pensar. Consigo pensar essa violência com que a culpa volta-se contra a personalidade, individualmente, principalmente do jovem, tecendo dois vértices. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um vértice os pais atuais e vamos também falar sobre o vértice da cultura, principalmente no seu aspecto da mitologia. Eu percebo que em matéria dos pais, digamos as famílias, isso não é universal, né? Eu estou pegando um recorte de famílias em que os pais mantêm uma relação com os filhos de amizade. Eu diria que a amizade impera na relação entre pais e filhos, em que a questão do limite fica frouxo, pouco limite e amizade com seus filhos. Um realce no sofrimento pessoal, principalmente dos pais. Ou a mãe foi bastante sacrificada e enaltece bastante isso em casa, ou o pai é eleito como aquele que o batizado para constituir aquela família, ou crescer financeiramente, ou crescer na profissão, ou o sacrifício feito pela família para ter os filhos. Esse lugar dos pais dando pouco limite a seus filhos e ao mesmo tempo sendo o sujeito de uma dor emocional, de um sofrimento, inibe a criança no sentido dela não poder ser o alvo ou o sujeito de algum sofrimento que ela possa em algum momento portar. Ela tende a esconder dos pais
as mazelas pelas quais está vivendo, sempre considerando essas mazelas uma bobagem, ela que é fraca, ou ele que é fraco e frágil, porque os pais são ídolos, são pessoas extraordinárias, que venceram coisas enormes, são heróis. E eles, com as suas mazelas, se consideram muito fracos e muito pequenos, não à altura desses pais. Então, um ponto que eles não se colocam como filhos que estão fazendo travessias de algum sofrimento psicológico. Veja que aí nós já estamos falando de uma instância que o domina ou a domina de uma forma que, digamos assim, o seu sofrer é balela, não tem nenhuma importância. Ela não deverá jamais molestar seu pai ou sua mãe por uma questão dessas mazelas que ela está sofrendo. Aí nós já temos essa instância que dentro da psicologia nós vamos chamar do superego, de um superego já severíssimo, em que o sofrer dela não é validado, é colocado como fraqueza dela. Então, principalmente as crianças que se cortam, eu ouço isso, não, eu não vou molestar meu pai e minha mãe com isso, de jeito algum, sou eu que sou fraca. Ou seja, eu não conto com eles. Bom, nós já temos aí uma instância psíquica que já está voltada contra a personalidade no sentido de classificá-los como pessoinhas fracas. Então, eu gostaria de chamar a atenção desse pilar ou desse vértice dos pais, no sentido que provavelmente esses pais se sentem excelentes, se sentem pais, amigos, próximo. Eu falei que ia falar sobre 2 vértices, agora eu deixo ir para o segundo vértice. A questão da cultura e da mitologia. Se eu tivesse que analisar famílias e pessoas do judaísmo, eu iria ler a Torá para poder entrar na mitologia judaica. Se eu tivesse que entender um muçulmano, eu deveria ler o Alcorão para também adentrar ao mundo psíquico, mitológico dos muçulmanos. No caso de nós, né, eu devo conhecer a Bíblia e a mitologia cristã para poder entender um pouco o funcionamento psíquico dos meus pacientes. O que eu percebo em termos de cultura e da parte da mitologia cristã? Você tem a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento, o Pai, Deus, é colocado como um Deus severo, com um rigor, com uma exigência implacável ao ser humano. Diferente do Novo Testamento, que traz Cristo e traz a bondade, o amor, o perdão. Então, veja, o que eu percebo no mundo atual é que com uma modificação do tipo de limite que os pais estão menos rigorosos, menos exigentes e fazem uma exigência, levando o jovem fazendo um movimento mais amistoso, de amizade. Eu percebo como no Velho Testamento esse lado implacável da mitologia cristã dentro do psiquismo dos meus pacientes. Então eu percebo um funcionamento como já foi há tempos atrás, em que nossos pais aqui fora eram pais severos, que nos cobravam, e você tinha sentimentos de culpa, você tinha o limite colocado bem às claras.
Hoje não, hoje eu percebo os jovens que receberam muito pouco limite e têm dentro de si, como na Bíblia do Velho Testamento, um tirano interno, implacável, cruel, a exigir coisas da própria personalidade, que é um ataque. E se por acaso a pessoinha não conta com seus pais, porque não pode molestá-los, e se vê o tempo todo como fraca, se por acaso ela falha, ela se sente titubeando ou errando, tendo equívocos, o que é bem natural na adolescência, isso se volta num ataque a si mesmo que é assustadora, tornando a personalidade atormentada. Percebo jovens atormentados porque não podem falhar e não podem errar, e pior, não contam com seus pais. Não dividem com seus pais essas angústias. E essas ideias, esses ataques do superego, que nós chamamos de superego, cruel, violento, ataca o tempo todo a sua personalidade, tornando a existência um tormento. Muitas vezes eles não sabem expressar, colocar em palavras esse ataque a si mesmo, mas as ideias, muitas vezes obsessivas, constantes, de que eu sou fraco, de que eu não vou sair desse lugar, essas ideias vão atormentando até formar sintoma e até formar quadros psiquiátricos. Então eu gostaria de primeiro dividir essa angústia de como eu estou percebendo nesse momento o sentimento de culpa substituindo o que não foi dado de limite. Porque quando eu recebo o limite e eu sinto ódio, raiva, porque meu pai me deu um limite, isso se volta contra o meu pai, que um dia eu agradecerei, mas nesse momento eu sinto raiva dele. Se eu não recebo o limite, o aparelho mental se transforma, é herdeiro dessa cultura, que é uma cultura arcaica, primitiva, lá dos tempos primordiais ou arcaicos da psique do Velho Testamento, que volta-se em ataque a mim e que eu não tenho defesa, porque a culpa me inunda e me toma conta. Convido os pais, então, a ocupar os seus lugares de pais, ou seja, a educar suas crianças não como amigos, mas a educar seus filhos como pais, distinguindo o certo do errado, dando limite claro à criança, não tentando nesse momento nem negociar e nem virar amiguinho dos filhos. E eu comento sempre que um avião, para ele fazer grande percurso, ele precisa de 2 asas. Aquilo que tem só uma peneira em cima, ou seja, um helicóptero, uma única hélice em cima, ele só dá para voos muito pequenos. O que eu quero dizer com isso? Que precisa uma casa que pai seja pai e mãe seja mãe. Que eu percebo pais brigando com a tarefa e o espaço da mãe. E mães exigindo que seus maridos sejam uma extensão dela própria, uma extensão de maternagem, onde o pai se vê perdido, sem função, ou com uma função apenas substituta da mãe. Percebo também médicos fazendo o mesmo equívoco, em que o homem, em vez de poder auxiliar no entorno da mulher, para ajudá-la pelo entorno, começa a ocupar o papel, a tarefa da mulher. E mulheres, muitas vezes, mais distanciadas. A grande questão é, essa transformação, ela já está acontecendo. E os nossos jovens estão se vendo sozinhos com um aparelho mental, com um nível de culpa avassalador dentro de si, atormentador, que muitos deles não aguentam. Era isso que eu tinha para hoje. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos cantos da pia.
dia, mais vida ali, quem sabe